Graça e paz, meus queridos, minhas queridas. Mais uma noite na casa do Senhor, pouco fria, mas é o melhor lugar para estarmos. Certamente vocês dão por falta do pastor Daniel. Ele é o nosso superintendente distrital do Distrito Grande ABC. E uma das igrejas do nosso distrito está comemorando aniversário e convidou para que ele estivesse levando a palavra. Então ele está lá no Jardim IP, lá em São Bernardo, né? Próximo lá a Volkswagen, para aquele lado, um pouco mais para trás lá, né? Igreja Metodista no Jardim IP. Está recebendo o nosso querido pastor Daniel. E nós que estamos aqui, agora vamos abrir as nossas Bíblias em o Evangelho de João, capítulo 21. João 21, do 1 até o 14. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém e amém. Fala, Senhor, sim, manifestando a tua graça, manifestando o teu amor, manifestando a tua glória em nosso meio, pois nós queremos correr ao teu encontro em nome de Jesus. Amém. A moldura do texto nos ajuda a entender qual o seu propósito. O verso 1 e o verso 14, o verso 1 e o verso 14, que iniciam e encerram o texto, respectivamente, usam por 3 vezes a palavra manifestar-se. 2 no verso 1 e 1 no verso 14. O texto está dizendo assim: Jesus vai se manifestar, foi assim que ele se manifestou, e no fim,
E foi assim que ele se manifestou. Ou seja, a grande ideia é mostrar a nós, igreja, como Jesus pode se manifestar na nossa vida. Isso é muito oportuno porque não apenas Jesus tem uma refeição como nós logo mais teremos, aqui diante do altar, a ceia do Senhor, mas o próprio Jesus na nossa vida se manifesta de muitas maneiras as quais nós precisamos compreender para nos alimentarmos. A manifestação de Jesus alimenta. A manifestação de Jesus sacia. A manifestação de Jesus é o que nós realmente precisamos. E eu entro por aqui no texto, feita essa breve introdução literária, chamando muito a sua atenção para isso. Pedro achava que precisava de umas férias. Ele diz assim: eu vou pescar. Tem aquele slogan lá, né, que você vê em adesivo assim, está estressado? Vai pescar. Para alguns é mais estressante pescar do que desestressante, né? Eu acho que um dos pastores que passou aqui, eu já não me lembro mais, disse isso: olha, para mim pescar não resolve, mas para muitas pessoas é. E meus queridos, essa afirmação de Pedro, no seu original, ela é categórica. Ela diz assim: eu vou e vou ficar lá. Eram umas férias assim de uns 50 anos que ele queria tirar. Eu já senti vontade disso na minha vida. Eu imagino que você, diante de pressões, de frustrações, já tenha desejado: eu vou para Paris, subentendendo, e nunca mais vou voltar. Eu vou ganhar o mundo e nunca vou pôr os pés da onde saí. Ou, inversamente, eu vou voltar para aquilo que é o meu passado, porque eu não consigo lidar com o meu presente. Uns fogem para o lugar nenhum. Outros procuram fugir para aquilo que é extremamente familiar. Pedro está fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele não resolveu virar eletricista, até porque não tinha na época. Ele não resolveu se tornar cozinheiro. Ele não resolveu se tornar alguma outra coisa que não o que ele já fora. E essa é uma fuga que muitas vezes nós estamos prontos a dar em nossa vida. Quando as coisas não vão bem com algo novo que Deus nos deu, quando nós nos frustramos, quando nós não sabemos bem o que fazer com os pés e as mãos, quando nós não sabemos bem o que fazer com os nossos sentimentos conflituosos, quando nós não sabemos bem o que fazer da vida, a gente procura aquelas respostas prontas com as quais nós estamos acostumados. Mas eu tenho uma notícia para você: não funciona. As respostas prontas não funcionam, não porque as respostas se tornaram falsas, mas porque você cresceu. E você não pode desviver as coisas. Você não pode deixar de acumular as experiências que a vida lhe trouxe. Você não pode deixar de ser quem a vida está te tornando. E muitas vezes é Deus que está conduzindo isso. Te fazendo deixar coisas para trás, para se abrir para coisas novas. Ou como fez com Pedro, tirando daquele mar físico, para o trazer a um mar espiritual. Deus não disse, Jesus não disse para Pedro: você nunca mais vai ver o mar. Jesus disse: você virá após mim e você será um pescador de seres humanos. Em outras palavras, Jesus valida a experiência de Pedro como pescador. Valida a nossa experiência como professor, como pai, como mãe.
Como cristão que caminhou até determinado ponto, o pastor Daniel, domingo passado, nos trouxe uma palavra sobre os níveis de maturidade. Deus valida a nossa caminhada. Você chegou até aqui. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus não quer que você volte atrás. Deus deseja que você olhe para frente com esperança de ressurreição. Essa é uma manifestação muito específica. Ela é uma manifestação após a ressurreição. O texto enfatiza no fim. Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado. Ou seja, a ressurreição de Jesus se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nos levando para frente. E sabe por que a gente deve prestar muito atenção a esses ciclos da vida? Porque quando nós não tratamos as nossas emoções, quando nós não percebemos as nossas frustrações, quando nós não somos capazes de nomear os nossos sentimentos, nós vamos adoecer e contagiar outras pessoas. É muito possível que Pedro estivesse se sentindo muito frustrado, porque, afinal de contas, o projeto do reino de Deus, aos olhos dele, não tinha dado certo. Talvez na cabeça de Pedro, nesse momento, fosse o tempo oportuno para Jesus estar sentado num trono, quem sabe tendo vencido César, numa grande batalha final. Ou pode ser que Pedro, na sua fantasia imatura, vislumbrasse Jesus lá bonitinho no templo, vivo, sem cruz. Pode ser que Pedro se frustrasse com a lentidão de coração das pessoas que estavam ao seu redor. Pode ser que Pedro tivesse medo quanto à sua subsistência física em momentos de crise como que estamos. Essa é uma preocupação legítima que todos temos. Como eu vou bancar as minhas contas? Como eu vou pagar a escola dos meus filhos? Como eu vou potencializar os sonhos que eu tenho para a minha família? Aí Pedro pensa assim: eu sei ganhar dinheiro. Eu sei pescar. Vocês percebem? Pedro não reconhece os seus sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, de frustração e se sabota. Durante os 3 anos que ele esteve com Jesus, ele não pescou um peixe, salvo uma ou outra exceção, certamente. Ele não vivia mais daquilo. E nunca faltou nada. E quando parecia que ia faltar, Deus supria. Não faltou palavra, não faltou o poder de Deus, não faltou amor, não faltou tolerância, compreensão, não faltou chances de recomeçar, porque Pedro precisou, muitas vezes, recomeçar. Não faltou nada. Mas agora, Pedro acha que sabe mais. Porque ele está muito familiarizado com as suas circunstâncias e pouco familiarizado com os seus sentimentos. É muito difícil sermos pais. É muito difícil educarmos. É muito difícil sermos educados, porque nos falta essa maturidade emocional de reconhecer: eu estou ao ponto da ruptura. Quando a gente se vê assim, ao invés de lidar com os nossos sentimentos, ao invés de pacificá-los diante de Deus, ao invés de dizer: Senhor, eu estou com raiva, Senhor, eu quero matar, Senhor, eu quero morrer, Senhor, né? Essas coisas que a gente, em vez de identificar, a gente projeta no outro. Senhor, a minha família não entende. Senhor, as circunstâncias não são favoráveis, o mar não está para peixe. Senhor, o outro fez isso. Senhor, está difícil porque
Eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Quando, na verdade, nós precisamos entender que nós precisamos do tratamento do Senhor para os nossos sentimentos. Meu irmão, minha irmã, você não precisa viver confiando inteiramente nos seus sentimentos, não. Os nossos sentimentos são volúveis. Eles vão e vêm. Do mesmo jeito que essa vontade louca de chutar o pau da barraca vem, ela passa. E você precisa identificar isso, para não se sabotar. Pedro, ao voltar para o mar, estava dando as costas àquele que podia resolver os seus problemas, inclusive os seus sentimentos. Quem doma o coração impulsivo de Pedro é o Espírito de Deus. Quem nos ajuda a identificar sentimentos e tratá-los com graça é a palavra do Senhor. E assim nós estamos livres para educar os nossos filhos a reconhecer os sentimentos deles, a reconhecer-nos a nós mesmos nas crises e entender tudo que está em jogo e dizer, Senhor, eu não quero ser dominado pelos meus sentimentos, mas eu quero viver debaixo da dispensação da Tua graça e do Teu Espírito para não enlouquecer e não enlouquecer as pessoas ao meu lado. Eu quero ter paz comigo mesmo. Isso é muito sério, como eu disse, porque afeta as pessoas ao nosso redor. Pedro disse assim, deu para mim, numa outra tradução, né? Para mim já deu. Aí um grupo que não era pequeno, 6, 7 pessoas, olha assim, para nós também, vamos lá. Uma pessoa arrastou outras tantas. Estava desanimado, estava ferido, estava frustrado, e não reconhecendo os seus sentimentos expressos na sua palavra, vou pescar, acabou arrastando um monte de peixe para o mar. Para usar, né, assim, essa imagem da pesca, ele despescou pessoas. E nós precisamos ter clareza disso. Nós somos parte de um corpo. Nós estamos situados em um mundo que precisa conhecer a Jesus. Muitos e muitas de nós são parte de uma família que ainda não se rendeu aos pés de Jesus. Nós temos filhos para criar, hoje de manhã o pastor falou sobre isso, nós temos que plantar vinhas, criar filhos, dar filhos em casamento, orar pela paz da cidade, prosperarmos nesse tempo difícil. E tudo o que nós não precisamos é de palavras de desânimo. Você pode achar, aos olhos humanos, que a vaca está indo para o brejo. Que esse negócio de movimento de Jesus, como era o problema deles, não vai dar certo. Não tem futuro. Mas você, em nome de Jesus, tem que aprender a, em momentos assim, apresentar a sua queixa a Deus. Graças a Deus, Ele não se contagia pelo nosso desânimo. Porque, olha, se Deus fosse levar tão a sério assim, como se fosse uma verdade absoluta, a lista imensa de reclamações que eu já fiz a Ele, olha, que mundinho miserável a gente ia viver. Deus ouve a minha queixa. E Deus diz assim, menos. Talvez não seja o mundo, talvez não sejam as pessoas, talvez não seja a sua família, o seu trabalho, talvez seja o seu coração que está caótico e cheio de coisas mal resolvidas. Vem cá que eu vou te ajudar. Quando a gente faz isso, ao invés de desagregar, a gente está se agregando a Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem muitas palavras a dizer nessa semana. Você tem muitos projetos a expor. Mas que todos eles não sejam reflexo dos seus sentimentos mal resolvidos e das suas frustrações, mas sejam expressão da sua fé.
sejam expressão de um Deus que faz amanhecer, de um Deus que traz coisas novas, de um Deus que pode nos ver na circunstância mais periclitante, mais perigosa, mais assustadora da vida, e diz assim: eu sei que está assim, mas eu estou contigo. Que coisa boa, porque a palavra de Deus é de ânimo. A palavra de Jesus é de tentar de novo. A palavra de Jesus é, olha só como tem muito mais no mar do que você é capaz de perceber. Porque se nós seguimos os nossos sentimentos e espalhamos o desânimo, nós não vamos conseguir nada. Vai chegar amanhã, que é o momento de recolher já, por assim dizer, é o fim do dia de trabalho deles, né? O que para nós é início, para eles é fim. No fim do dia do trabalho, no fim do seu esforço, no fim daquele sermão que você prega para os seus filhos, no fim daquele texto que você escreveu para se posicionar, você vai ver que resultou em nada. Porque é o seu sentimento, é o seu esforço, é o seu desânimo contagioso que faz com que o mar não seja jamais favorável. E aí Jesus vem com uma palavra de ânimo e diz assim: tenta de novo. Olha que maravilha. Tenta de novo. É muito frustrante a gente reconhecer que falhou. E esse é um outro sentimento traiçoeiro. A gente prefere fingir N coisas para justificar o nosso não deu certo. Mas muitas vezes o que a gente precisa é só jogar a rede de novo, ao invés de ficar conversando com Jesus e justificando os nossos erros. Ele diz: joga essa rede. Eles jogaram. E aí aquele mar que até então era desfavorável, aquele mar que já estava, entre aspas, seco de possibilidades, foi um mar que se tornou generoso. Tudo porque a palavra mudou. Não era a palavra de Pedro espalhando desânimo, não era a palavra de Pedro expressando sentimentos mal resolvidos, como muitas vezes você e eu fazemos, mas era a palavra de Deus, que tendo ouvido o não dos discípulos: vocês têm alguma coisa para comer? Não, e que verdade difícil, né? Não tenho nada. Está pior porque agora eu estou com fome. Ouviu o não e disse assim: agora vem, porque eu sei como. Acabou a paciência, acabou o dinheiro, acabou a saúde, acabou o casamento, acabou a paz, acabou muitas coisas que, infelizmente, acabam na nossa vida. E daí, se Jesus olha e diz: tente de novo. E daí? É possível amar, é possível ser feliz, é possível seguir em frente, é possível amanhecer, meu irmão, minha irmã, porque Jesus continua dizendo: jogue a rede ao mar. Ele não desistiu. Quando nós já estamos no mar, cansados, desistindo de tudo. Para ele, o dia começa trazendo um novo ânimo através de uma simples refeição. Eu fico pensando nessa perspectiva da singeleza de Jesus. Quando os discípulos chegam lá, Jesus já tinha peixes, já tinha pães assando ali na brasa. Ele diz assim: agora você traz o seu. Sim, porque depois que você faz o que Jesus disse, você tem algo a oferecer. É possível caminhar, é possível ser generoso, é possível amar, é possível cuidar das pessoas, é possível novos caminhos. Aí traz o peixe, e aí eles sabem que é o Senhor. O
texto diz assim, ninguém ousava perguntar, porque eles sabiam que era o Senhor. E se eles tinham que perguntar, é que provavelmente a forma de Jesus não era a mesma que eles estavam acostumados. Essa foi uma percepção de fé. Eles sabiam que era o Senhor, porque Ele estava ali com simplicidade, cuidando deles. Pedro estava arranjando complicação para cuidar da vida. Jesus estava descomplicando a vida para cuidar de nós. Meu irmão, minha irmã, você tem N sentimentos conflituosos, N coisas que deram errado na sua vida, você se sente esgotado, esgotada, é assim mesmo. Mas Jesus nos chama a tomar parte desta refeição simples que tem tudo o que você precisa. Um pouco de peixe, um pouco de pão, um pouco de abraço, um pouco de palavras de ânimo, um pouco de esperança, um pouco de companhia, um pouco de perdão, um pouco de desafio, um pouco de correção, sim, um pouco de tudo o que você precisa. Porque, meu irmão, minha irmã, menos importante que começar o dia animado é ter um encontro com Jesus. O ânimo e o desânimo vão e vêm. Mas Jesus continua se manifestando. Jesus continua nos chamando. E no texto é muito bonito porque está amanhecendo. Sabe, tem aquela expressão lusco-fusco, né? Aquela luzinha assim que vai, está começando. É assim que Ele trata a nossa vida. Abrindo os nossos olhos para a sua presença na nossa luta. Fazendo amanhecer um tempo de fé. Fazendo vir à luz coisas novas. E é interessante, meu querido, minha querida, que é através de outra coisa familiar que Jesus cura Pedro e essa turma toda. A partilha do pão. A partilha do peixe. Às vezes a gente quer voltar às coisas antigas e se esquece das coisas essenciais. Jesus cura as pessoas das coisas antigas que não servem mais, através de coisas essenciais. Você precisa do pão de Cristo. Você precisa do peixe que Ele te oferece. Você precisa dEle. Você precisa, como Pedro e esses discípulos, largar o que está fazendo e se jogar ao mar. Porque você reconheceu uma fome nova em você. Pedro agora tinha outros desejos e apetites. Pedro recuperou a sua paixão. Pedro recuperou a sua vida. E agora o mar era novamente outro. O mar que Jesus apontava. Meu irmão, minha irmã, existem muitas coisas acontecendo o tempo todo na sua vida. Quando você perceber Jesus, corra, nade, vá até Ele, não demore, é o Senhor. Todas as demais coisas são menos importantes a partir daquele momento. Porque quem faz isso, descobre que quem cuida das necessidades é Ele. Quem faz isso, não vive ansioso quanto ao dia de amanhã, porque sabe que na praia Jesus prepara um cafezão. Quem faz isso, não tem tempo para perder com águas passadas. Quem faz isso, meu irmão,
minha irmã, começa a ressuscitar junto com Jesus. E nessa noite, a minha oração é que você esteja atento aos sentimentos que você está aí experimentando. E que em nome de Jesus você desconfie deles. Mas que você também esteja atento, atenta, à voz do Senhor. Que muitas vezes vem de maneira surpreendente. Que muitas vezes vem de maneira que só é perceptível à fé. Que muitas vezes faz um novo dia começar com o pé direito, como a gente diz. E que quando você perceber isso, você corra. Você nade. Se tiver que escavar um buraco, escave. Se precisar voar, Ele vai te dar asas. Porque, meu irmão, minha irmã, no fim de todas as coisas, o que importa é estar onde Deus está. É assim no texto de Apocalipse que nós vimos. No fim, Deus será o centro de todas as coisas. E o mais importante é entrar pela cidade pelas portas. Porque o importante é estar aonde Deus está. E nessa noite, ao se aproximar do altar, você pode fazer esse exercício. Senhor, eu quero sair daqui indo para onde o Senhor deseja que eu vá. Deixe todos esses sentimentos conflituosos aqui. Não precisa levar de volta, não. Deixa, entrega para Jesus. Deixa as suas impossibilidades aqui. Deixa o passado. Estamos com o altar aberto para aceitar o passado aqui. Porque aqui Ele vai te entregar um novo futuro. Porque aqui Ele vai continuar escrevendo a história da sua vida. Porque aqui Ele vai te alimentar. Porque aqui você vai entender que as águas que Ele nos leva são sempre mais profundas. Requerem de nós sempre a mais profunda entrega. E que a única felicidade verdadeira é essa. Estarmos na praia, estarmos no mar, estarmos na nossa rotina de segunda a domingo, na presença dEle. Ele te alimenta. Deixe todas as coisas e venha se encontrar com Jesus. Amém. Prestemos atenção, não ao pão e ao cálice, mas ao que eles representam. Jesus nos chama a uma refeição. Jesus nos convida a estar com Ele. Jesus quer tratar os nossos sentimentos. Jesus quer tratar as nossas feridas. Jesus quer nos oferecer um pão novo. Jesus quer nos oferecer um tempo de graça, que só é possível aonde Ele está. Por isso, meu irmão, minha irmã, veja além do físico. É o Senhor que te chama. E você sabe o que Ele está dizendo. Você sabe o que Ele tem para você. Então, irmão, irmã, tibum na água e vamos na direção dEle. Oremos. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar.
tendo na lembrança a sua bendita paixão e morte, a sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que recebendo-o segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo o sempre. Amém. Vamos projetar a oração de humilde acesso. A nossa seminarista Jéssica vai nos conduzir. Vamos fazer juntas, esta oração. Vamos todos juntos? Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, tomou depois o cálice e também disse: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é muito preciosa para ficar insistindo em mares antigos. O nosso tempo é muito raro para viver uma vida rala. Nós precisamos da profundidade e do amor de Deus para sempre nos lançarmos ao mar como se fosse a primeira vez. Que assim você se aproxime desse lugar. Com essa fé, meu irmão, deixa para trás o que para trás fica. Avance, nade, corra, venha até Jesus, porque é Ele quem te chama. Vamos chamar para nos ajudar aqui na ministração da ceia o Léo e a Aline, por favor, venham aqui. Também o Jesuíno e a Sônia, por favor, venham à frente nos ajudar. Vamos nos aproximar, conforme a orientação dos nossos diáconos, num ato de fé e de esperança, para voltarmos à nossa vida restaurados e restauradas. Amém. Todos
Nós estamos diante de um Deus que usa coisas simples, gente simples, circunstâncias prosaicas como um café da manhã, os nossos sentimentos que a gente às vezes complica demais, mas com a ajuda de Deus a gente trata. Deus usa essas coisas todas para nos alimentar de esperança, de fé, de amor, de alegria, para nos alimentar daquilo que a gente precisa para uma vida plena. Isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se, você é corpo de Cristo. Não desista, não volte atrás. Abra-se para o que Ele há de fazer na sua vida todos os dias. E que você possa comer desse pão nessa esperança e nessa certeza de que Deus cuida de tudo o que você precisa. Comamos com fé. Naquele dia, Pedro achava que o mar talvez levasse embora a dor, que ele precisava de água e sal para purificar o seu ser. Mas nós lemos em Apocalipse que só é feliz quem lava as vestiduras no sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo que tem poder de lavar a alma. É o sangue de Cristo que pode nos colocar em paz com o passado para vivermos um futuro melhor. É o sangue de Cristo que tem o poder, meu irmão, minha irmã, de anular um passado dolorido em favor de um passado, de um futuro de vida abundante. Por isso, beba nessa certeza de que o sangue de Cristo te purifica, te santifica e te torna uma nova criatura. Senhor amado, Pai querido, nós nos colocamos em oração diante da Tua presença. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos achegarmos à mesa, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, através do pão que comemos, que o Senhor possa, Senhor, trazer o alimento não só físico, mas como espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, é através desse suco que representou o cálice, Pai, que o Senhor transforme, Jesus, os nossos corações e que não nos falte a alegria, que não nos falte a alegria em nossos lares, que não falte a alegria na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha, Jesus, nesta noite, através desse memorial, trazer a esperança aos nossos corações e a certeza de que tudo vai ficar bem, de que hoje o Senhor nos concede uma outra oportunidade de fazermos diferente, de fazermos melhor e de sermos melhores, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu infinito amor e pela Tua infinita graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, neste momento. Vamos cantar mais um cântico. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti.
trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Amém, queridos. Poder sentar.